Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 48 do nosso estudo de Espiritismo, nível básico. Nessas aulas, a gente pretende, então, ler o Livro dos Espíritos, esse aqui do lado, que foi o primeiro livro que Kardec compilou. E o Livro dos Espíritos, ele é ideal para quem está iniciando, conhecendo a doutrina espírita, porque ele tem as perguntas básicas, as primeiras que Kardec formulou e recebeu as respostas dos espíritos. E aí, ele montou o Livro dos Espíritos e depois montou os outros livros todos que fazem parte do Pentateuco Espírita. Então, é muito recomendável, se você está começando agora, que assista desde a primeira aula, né? A primeira aula, por exemplo, fala sobre o que é o Espiritismo. E aí explica de uma maneira geral como é que tudo começou e fala da história do Espiritismo e conta sobre os conceitos básicos do Espiritismo. Então vale muito a pena. E a aula 2 fala sobre Evangelho no Lar. Como fazer Evangelho no Lar? Evangelho no Lar é uma coisa tão boa para a família, para a pessoa também, né? Para melhorar a vibração de sua casa, melhorar a sua vida como um todo, né? Bom, aqui na aula de hoje, como a gente sempre faz, a gente lê o Livro dos Espíritos e a gente lê também o Sinal Verde. Uma paginazinha do Sinal Verde, de abertura, para fazer uma reforma íntima, uma compreensão dos ensinamentos que André Luiz passou através de psicografia do Chico. E aí, nós vamos fazer, então, os ensinamentos e colocar em prática isso. Isso é o nosso momento de reforma íntima, entendimento da doutrina. Ok. E do Livro dos Espíritos, a gente vai hoje ler, então, sobre o sonambulismo. Estamos falando sobre da emancipação das almas. E o assunto de hoje, sonambulismo. Muito bem, vamos então começar com o Sinal Verde. Leitura do Sinal Verde de hoje se chama Visitas Fraternas. Visita é um ato de fraternidade, do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentários inconvenientes. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência, a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra, pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará, para isso, de tempo acima de 15 minutos, talvez 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita, solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo, como quem organiza emboscada afetiva. Não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular conselhos que não foram pedidos. Calar impressões de viagens ou dados autobiográficos, sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deixar olhadelas para os lados, à maneira de quem procura motivos para censurar ou maledicências. Muito bem, então é um ensinamento de hoje, é sobre visita, né? Você visitando alguém ou alguém te visitando. Mas principalmente quando você for visitar, quando você for visita. O primeiro ponto aqui, ele fala sobre não abusar, né? Não abusar do tempo, e ele repete mais abaixo um pouquinho, olha, procure não deixar de 15, 20 minutos, é uma sugestão naturalmente de André Luiz aqui, cada caso é um caso, cada amigo é um amigo, né? Mas o bom senso
acima de tudo, a observação, se você está atrapalhando, né? Naturalmente, se você combinou que ia visitar, é diferente de uma visita surpresa. Uma visita surpresa não pode ser demorada. Tem que ser só um oi, tem que ser só um olá, vim te ver e tomar um café no máximo. E se o que está lhe recebendo tiver vontade e puder, tiver disposição também de tempo, ele aí te convida ou convida as pessoas para ficarem mais tempo com ele. Bom, jamais também abusar do amigo solicitando. Olha, eu vim aqui te visitar, vamos aproveitar para falar sobre trabalho, vamos aproveitar. Será que você consegue fazer isso, fazer aquilo, né? E abusar daquele momento ali, que deveria ser um momento fraternal, para trazer problemas, trazer, de repente, ali uma solicitação de trabalho, uma outra solicitação qualquer, que não convém ali naquele momento, né? O momento de uma visita é sempre um momento para confraternizar, para falar coisas boas, para falar sobre o amigo, para ouvir muitas vezes mais do que falar, com certeza. Bom, e ele fala aqui, olha, calar impressões de viagens ou dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados. Isso significa reduzir o ego, né? Em vez daquela pessoa que vai fazer a visita, olha, estou vindo aqui te visitar, chega lá, ela só fala dela, ela não quer saber das outras pessoas, ela só fala dela, dela, dela o tempo inteiro, né? Isso é o ego exacerbado e a pessoa querendo aparecer. Aí começa a falar de uma viagem que ele fez e tudo, né? Contando a viagem e tal. Ou seja, a pessoa está indo visitar, mas não está indo para visitar de fato, ela está indo para falar dela. É uma necessidade que algumas pessoas com ego exacerbado têm. Então, tome muito cuidado com isso, né? Pode ser que você acabe incorrendo aí numa situação dessa. E André Luiz digo, olha, não faça isso, a não ser que realmente seja questionado sobre a viagem ou sobre como é que você está, como é que está a sua vida. E aí você aí fica à vontade aí sim de falar um pouco mais sobre você. Mas mesmo assim, guardando sempre a humildade, sempre o carinho e dando mais atenção e deixando o dono da casa falar mais, né? Falar mais sobre ele, sobre a família dele. Gentileza é sempre ouvir. Ouvir é sempre uma grande gentileza. Bom, evitar críticas sempre, né? E principalmente maledicências. Termina André Luiz aqui com esses dois pontos. Olha, evitar críticas, silenciar perguntas indevidas, né? E maledicências. Maledicências é palavras ruins, né? Coisas pejorativas, né? Seja do outro, falando mal do outro, mas você engordou, você não sei o quê, bababá, né? Aquelas maledicências que não trazem nada de bom, só trazem só colocar a outra pessoa para baixo. Falar mal, por exemplo, do ambiente, do local e tudo, né? Falar mal de qualquer coisa em si é maledicência, né? É palavra ruim, é o falar mal. E a gente tem que evitar, porque quando sai da nossa boca, e muitas vezes sem a gente pensar antes de falar, acontece. Por isso é que a gente tem que estar o tempo inteiro raciocinando antes de falar, passa pelo pré-cortex, que é o nosso filtro racional, e aí coloca nos filtros, né? Olha, é uma coisa boa, vai fazer bem para todo mundo que está ouvindo, todo mundo vai gostar de ouvir, né? Aí entra a inteligência afetiva que tanto a gente fala, né? Mas que faz tanto bem para a gente e para os outros. Bom, falou uma maledicência, você está gerando karma negativo para você, porque aquilo vai voltar. A pessoa afeta a pessoa que está ouvindo. Quando você tem uma pessoa negativa falando maledicência, você afeta a pessoa que está recebendo, você afeta a si mesmo, porque volta para você na forma de energias, de pensamentos, e você afeta, de repente, um terceiro ou um quarto que você esteja se referindo. Então, o nosso pensamento ele funciona dessa maneira. Tá? Se eu estou falando de uma terceira pessoa,
e a pessoa não está presente, estou falando mal, pejorativamente, eu estou gerando uma maledicência. E a maledicência é uma das piores coisas que tem do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional. Você causa vibração ruim para a pessoa que está ouvindo, causa para você, porque vai voltar para você essa energia toda, e causa para a pessoa que vocês estão mentalizando e falando mal dela também, tá? Tome muito cuidado com isso. Isso joga o teu campo energético para baixo e só atrai coisa ruim. Então, se às vezes a pessoa reclama que, poxa, mas eu não consigo ter positividade, eu não consigo ter uma energia boa, positiva na minha casa, paz, né? Eu não consigo aquela paz de espírito perfeita, interior, né? Muitas vezes é por causa de maledicências. Pessoa que toda hora está com pensamento negativo e toda hora está falando mal de alguém ou de alguma coisa. Muito bem, pessoal. Esse foi o Vidas Fraternas. Visitas fraternas. E os pontos aí que nós tiramos de aprendizado para colocar no dia a dia. Não adianta fazer o aprendizado sem colocar no dia a dia. Então a gente tem que sempre praticar. Pegar o que foi aprendido hoje, anotar e colocar em prática. Se autoconhecer significa perceber os momentos que nós estamos caindo num desses desvios aqui. Ok, vamos agora então para o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos de hoje, a gente vai falar sobre sonambulismo. Vamos falar sobre a emancipação da alma, que é o ponto de hoje, mas dentro de a emancipação da alma, que é um momento de desprendimento da alma do corpo, né? A gente já falou anteriormente sobre o sono, os sonhos, o que significa, os espíritos explicaram o que significa. Falamos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, falamos sobre transmissão de pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, mas que a pessoa de fato não morreu, mas está ali num momento ali meio que desmaiada, ou num momento ali de uma morte aparente, né? O que acontece? Para onde vai o espírito? Já falamos tudo isso. Hoje o assunto é sonambulismo. Kardec vai fazer as perguntas, as dúvidas dele sobre sonambulismo. E vamos ver a resposta, então, dos espíritos. Questão primeira é a questão 425 do Livro dos Espíritos. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-los? Resposta: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior a amplitude adquire em suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, ocorre um desprendimento maior do que no sonho. O espírito se vê mais liberto do que numa noite de sono normal, né? Em que a gente tem sonhos. Continuam os espíritos. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste, como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas.
Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de existências anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estavam no estado sonambúlico, e porque os sonhos, de que se conserva memória as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembranças exatas de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. Muito bem, essa foi a resposta dos espíritos para a questão 425, uma resposta longa, mas acho que foi bem completinha, né? 426 agora. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Bom, só lembrando, esse é um texto que Kardec escreveu, o livro que Kardec escreveu, em 1857, um pouquinho antes, talvez. Ele compôs, então, essas perguntas, né? Por isso é que tem alguns termos que hoje em dia a gente não usa mais. Na época, estava se usando muito o termo magnetismo. Estava surgindo muito, né? Sendo pesquisado por cientistas e tudo. O magnetismo animal, por exemplo, muito pesquisado pelo Mesmer, um cientista famoso, não valorizado como deveria, mas famoso na pesquisa de magnetismo. E ele usa esse termo aqui, o chamado sonambulismo magnético. Tem alguma relação com o sonambulismo natural? E aí a resposta. O sonambulismo, é só para esclarecer, não sei se todos estão no mesmo sincronismo aí de entendimento. Sonambulismo normalmente ocorre quando a pessoa deita para dormir e no meio do sono, muitas vezes ela se levanta, ela sai andando, o corpo sai andando, mas de olho fechado, mas enxergando, e como se estivesse enxergando. Abre porta, sai, às vezes chega até a sair de casa, né? E é isso, o sonambulismo, de uma maneira geral, é dessa forma que ocorre. Assusta muito os parentes que estão na casa e tudo, né? Ficam com medo até de acordar para não causar um choque, alguma coisa dessa forma, né? E é sobre isso que estamos falando. E o Kardec aqui ele menciona um sonambulismo magnético e pergunta se tem alguma relação com o sonambulismo natural. E a resposta dos espíritos é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Quer dizer, um é provocado, né? É como se fosse ali um sonambulismo mais hipnótico, né? Hipnotizado ali, né? Acredito que seja algo em torno disso aqui, porque magnético, né? E o outro é um sonambulismo natural, que acontece de vez em quando com alguns seres. É a mesma coisa. A única diferença é que um foi provocado, foi induzido, e o outro não. O outro é natural. Muito bem. Questão 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta. Fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, nós já vimos em questões anteriores, aprendemos sobre o fluido universal, que traz vida, que leva a vida para todos os locais, né? E aí Kardec está perguntando sobre o fluido vital, o que é a vida mesmo, né? O que entra dentro dos seres levando vida.
e a eletricidade que animaliza os seres, né? E aí os espíritos falam, olha, o fluido vital é a eletricidade animalizada, né? Que são modificações deste fluido universal, que está no universo todo. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Resposta. Já o dissemos, é a alma que vê. Então, essa é a resposta dos espíritos. Olha, Kardec pergunta: clarividência é quando o ser tem uma visão. E aí, essa clarividência sonambúlica, né, é o ser em estado de sonambulismo, mas com uma visão, muitas vezes uma visão de cima, que enxerga tudo que está dentro da casa, e ele está ali caminhando, mas está enxergando. Depois, quando ele retorna, ele comenta com muitas vezes ocorre dele comentar: olha, eu estava enxergando, mas estava enxergando como se estivesse do alto, de cima e tal, né? É um caso desse aí, um sonambulismo com clara evidência. E aí a resposta é: olha, quem vê, na verdade, não é o ser matéria, né? Não é o corpo físico que está enxergando. Nesses casos, quem está enxergando é o espírito que está em estado de emancipação, está deslocado do corpo. Então é ele que, deslocado do corpo, enxerga. E quando a gente está deslocado do corpo, a gente já estudou anteriormente que a gente não precisa de olhos para ver, né? E vê com uma capacidade muito maior, é muito melhor do que se estivesse na matéria. Mais distante, com mais clareza, sem necessidade de olhos para enxergar. Já estudamos isso em questões anteriores. Questão 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Respostas. Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito? Que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho e etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo de manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Porque, aí, continuando aqui, entendendo em cima do que é falado, a alma é que vê, né? É o espírito que está enxergando, e não os olhos físicos que enxergam. E conseguem ver através de obstáculos também. Então, é uma visão muito mais completa, muito mais complexa, né? E capaz de coisas que a gente, com a nossa visão dos olhos, não consegue enxergar, porque nós estamos na matéria, né? Então, nós temos aqui os obstáculos e de como funciona esse tipo de visão que nós usamos na matéria, que é completamente diferente da visão do espírito. 430. Pois que a sua clara evidência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Resposta. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, a razão dele aqui é justamente que, olha, primeiro porque nós não somos seres perfeitos, né?
Muitos casos de sonambulismo ocorrem com seres imperfeitos, espíritos imperfeitos ainda, que não têm uma capacidade de visão ampliada, como Kardec perguntou aqui também. Questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Bom, o sonâmbulo aqui, que Kardec se refere, é aquele sonâmbulo que é capaz de falar, conversar e se expor enquanto está em estado de transe, como se estivesse dormindo, mais ou menos como acontece na hipnose. Resposta: é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhes supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Então, o que eles estão falando aqui é aquilo que a gente já estudou bastante, sempre repete, né? Que quando nós saímos da matéria, seja durante o sono, seja na hora que desencarna mesmo, né? A nossa consciência espiritual, ela é muito maior e ela se expande. A gente não tem essa mente que nós temos aqui na matéria, né? Pode ser que a gente seja, pode ser não, com certeza nós temos uma inteligência muito grande e com certeza muito mais inteligente do que temos na matéria aqui. E o que acontece? Quando a gente se separa da matéria, isso abre bastante. Quando o espírito se liberta totalmente, ou seja, quando ocorre desencarnes e tudo, já estudamos isso também em aulas anteriores, né? O espírito volta a se lembrar de tudo, volta a lembrar das últimas vidas, volta a lembrar de diversas situações ocorridas em vidas passadas, volta a se lembrar dos aprendizados todos feitos, todo o conhecimento adquirido durante várias e várias encarnações. Ele volta a se lembrar. Na matéria, isso fica ofuscado, isso fica coberto pelo manto da matéria. E faz parte, então, de um trabalho da gente, enquanto encarnados, tentar recuperar e viver melhor com isso. Porque a partir do momento que a gente consegue trazer esse aprendizado todo que nós temos guardados dentro de nós, trazer para fora, né? Ou trazer para utilizá-lo, aprendizado de direção moral, ética, né? Chegam sempre na forma de intuição. Chegam na forma cada vez mais de intuição. Você tem sempre pensamentos que te direcionam para o que tem que fazer. E você não sabe bem por quê, mas você tem aquelas intuições. Isso normalmente são esse conhecimento interior seu aflorando, né? Tentando te mostrar o caminho. Bom, mas a gente pode trabalhar naturalmente com meditação, com aumentando a espiritualidade, aumentando a tua vibração positiva, para cada vez mais conseguir entrar, então, nesse estado aí de autodescoberta, né? Quando a gente fala em autodescoberta, é justamente
encontrar esse eu, seu interior, que tem toda essa sabedoria guardada de vidas passadas sua que você fez e que você não está usando. Porque aqui na matéria ela fica meio que encoberta. Meio. Lembrando que a gente tem as intuições, direcionamentos, mas não tanto quanto poderia ter se estivéssemos mais elevados, mais espiritualizados, mais conscientes do que somos na realidade, com menos ego. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer, constante, que o espírita sempre faz, de reforma íntima, né? Para diminuir o ego, para esvaziar o seu interior de apegos da matéria, e aí gradativamente ir trazendo então essa intuição e recebendo também muita inspiração. Mas é necessário boa vibração, é necessário estar em paz, com tranquilidade. Bom, mas a resposta aqui então foi bem nesse sentido de que, olha, quando ele volta à matéria, ele esquece tudo, porque volta a escurecer tudo. Mas quando ele está deslocado, o espírito, né, ou a alma, também podemos chamar assim, porque ele está encarnado, a alma, quando está deslocada, ela está ainda controlando, ainda está. E quando ela se desloca, ela tem então toda essa visão de vidas passadas e tudo, né, e consegue inclusive falar através do seu corpo físico. Mas quando ela volta em si, ao corpo, aí entra na obscuridade da matéria. E aí só consegue se lembrar o pouco que chega no seu consciente físico, né? E aí os espíritos comentam, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas questões médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela além disso, por estas expressões muito frequentes. Dize-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulos, e sem se importarem com a verdade. Muito bem. Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta. Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. A alma se desloca. E aí a visão que o sonâmbulo tem é a visão da alma, do espírito deslocado, que pode ir para um outro local, que pode ir para um local espiritual também, ou que pode ir para um outro país, uma outra região, e aí tem uma visão naquela região, seja do mundo espiritual, seja do mundo terreno mesmo. 434. Não, 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Resposta: de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Muito bem. 434. As faculdades que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Resposta: somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria, a que ainda se acha ligado. Esse é um ponto interessante que lembra algumas questões que a gente já leu sobre isso antes, que falam que, olha, mesmo durante o sono e tudo,
né, e durante o sonambulismo também, quando há o deslocamento da alma, do espírito, né, da alma, ele abre a mente dele, mas não abre tanto. Não tanto, porque ele ainda está ligado na matéria. Então ele não tem tanta capacidade como teria se ele tivesse já no mundo espiritual. 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Resposta: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fará-los supor que têm diante da vista seres terrenos. Então, em alguns casos, eles acham que estão vendo pessoas da Terra, encarnados, né? Principalmente os que não conhecem o Espiritismo, os conceitos, pelo menos, da doutrina espírita. 436. Pergunta 436. Vamos até a 438 hoje. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? Resposta: por que esta pergunta, desde que sabes ser a alma que vê e não o corpo? Realmente, os espíritos já tinham respondido isso, né? E Kardec fez a mesma pergunta de novo. Os espíritos já tinham respondido: olha, quem está enxergando durante o sonambulismo não é o corpo, é o espírito, a alma, né? Então, essa é a resposta. A pergunta foi: o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto de vista do corpo ou vê do ponto de vista do espírito? Deslocado, né? Vê do ponto de vista do espírito sempre. Ah, se está vendo como se fosse do corpo, é porque o espírito está próximo do corpo. Deslocou um pouco, mas ainda está próximo do corpo. Mas tem casos que o espírito vê muito adiante, porque o espírito vai, se desloca, como um pensamento. 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distantes do seu invólucro, muito longe do seu corpo, né? Essa é a indagação aí de Kardec. Resposta: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio de eletricidade, ela constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam, como se estivessem ao lado uma da outra. Então, existe, sempre que ocorre uma emancipação, a alma está sempre ligada ao corpo através de um fio, um cordão. E essa união com o corpo, não importa onde o espírito vá, ainda se mantém aquele laço. E através desse laço é que se transmite, então, as sensações, os sentimentos e os pensamentos. Muitas vezes, o calor ou o frio, ele é transmitido na forma de pensamento. E aquele pensamento de calor e frio é sentido, então, pelo corpo, pela mente da matéria. Muito bem, questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Resposta: muito. Como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, como tudo que Deus nos dá, né,
quanto mais capacidade Deus nos dá, seja de raciocínio, seja de saúde, seja de tudo que a gente recebe, né, para usar durante a vida aqui, é importante que a gente saiba usar e que use para o bem sempre, né? Sempre com intuitos bons. E, se não for assim, será cobrado pelo mau uso das faculdades. É isso que os espíritos comentam aqui. E será cobrado quando? Quando voltar para a espiritualidade, ou muitas vezes até dentro da própria encarnação. Na própria encarnação ele será cobrado porque utilizou erradamente aquele dom que ele tinha. Muito bem, pessoal. Hoje fechamos, então, aqui na questão 438, dentro de sonambulismo. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.